No começo, o mundo e o homem foram criados. No começo, não havia nada, nem mesmo a terra, o céu ou a luz. Todo o universo estava coberto de escuridão e vazio. Então, Deus disse, que haja luz e havia luz. Deus separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e a escuridão noite. Este foi o primeiro dia de criação. No segundo dia, Deus separou as águas das águas, e o céu apareceu. No terceiro dia, Deus disse, deixa as águas sob o céu se reunirem em um só lugar e deixa a terra seca aparecer. E aconteceu que as águas se reuniram para formar os mares, e a terra seca apareceu. Deus chamou a terra seca de sementes e árvores frutíferas, e a terra estava coberta de vegetação e árvores com frutos. No quarto dia, Deus criou um luminar para iluminar a terra e o tempo de controle. No quinto dia, Deus criou duas lindas luminares, o sol, para trazer luz durante o dia e a lua, para nos guiar durante a noite. Ele os colocou no céu, tornando o mundo um lugar mais bonito. No sexto dia, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os pássaros. No sétimo dia, Deus criou os animais que vagavam pela terra. Animais, o gado e todas as criaturas rastejantes foram as próximas. Então Deus disse, vamos criar o homem à nossa imagem e deixe que ele tenha domínio. Música. No sétimo dia, Deus completou sua criação e descansou. Ele abençoou este dia e o santificou porque neste dia ele descansou de todas as suas obras. No belo jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva para morar lá e cuidar dele. Eles foram autorizados a comer o fruto de qualquer árvore no jardim, exceto um. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma bela árvore, e Deus alertou o povo de que, se eles comessem seus frutos, certamente morreriam. Um dia, uma cobra inteligente surgiu na véspera, mais inteligente do que qualquer outra criatura criada por Deus. A cobra perguntou a Eve, Deus disse para você não comer de nenhuma árvore no jardim? Eve respondeu, Deus disse que você não comerá o fruto da árvore que está no meio do jardim. Coma disso, minha querida. Toque-o, e a cobra que a tentava dirá, você não morrerá. Deus sabe que quando você comer a fruta, seus olhos se abrirão e você será como os deuses que conhecem o bem e o mal. Eve olhou para a fruta e percebeu que era atraente e poderia dar sabedoria. Ela pegou a fruta e comeu. Ela também deu algumas frutas a Adão. Eles costuraram folhas de figueira juntas e se tornaram tangas. Mais tarde, eles ouviram Deus andando no jardim. Em um dia adorável, Adão estava desfrutando de um momento tranquilo no jardim, aninhado entre as árvores. Deus chamou a ele, Adão, minha querida, onde está você? Adão respondeu, eu ouvi você no jardim e estava com medo porque estava nua. Então, eu me escondi. Deus perguntou, quem disse o que e de que árvore você não comeu? Adão acusou Eve, dizendo, a mulher que você me deu frutos da árvore, e eu comi. Então Deus perguntou a Eve, o que você fez? Eve acusou a serpente, dizendo, a serpente me enganou, e eu comi. Então, Deus explicou gentilmente as consequências para cada um deles. Ele disse que a serpente rastejaria na barriga e comeria poeira por toda a sua vida. Ele também disse que haveria inimizade entre a serpente e a prole da mulher. Deus disse a Eva que o parto seria muito doloroso. Ele disse que ela procuraria o marido, e ele a governaria. Adão foi informado por Deus que obedeceria a sua esposa e comeria da árvore proibida. Vai ser um momento difícil para o nosso planeta, mas estou aqui para você e farei tudo o que puder para ajudar. Estou aqui para você, meu amigo. É difícil de imaginar, mas ele terá que trabalhar duro a vida toda para conseguir comida. A terra trará espinhos para ele, e ele comerá as ervas do campo com o suor de seu rosto. Ele comerá pão até voltar ao chão do qual foi tirado, porque foi feito de poeira e, ao pó, voltará. Deus fez Adão, e ele disse, eis que o homem se tornou. É como quando aprendemos sobre o bem e o mal. Deus não queria que eles vivessem para sempre, então ele se certificou de que não seriam capazes de comer da árvore da vida. Ele os enviou para longe do jardim do Éden e colocou o querubim e uma espada flamejante para proteger o caminho para a árvore da vida. Este foi o fim de sua existência perfeita na bela história de Adão e Eva. No jardim do Éden é um clássico, não é? Mas você já se perguntou o que aconteceu depois que eles foram expulsos? Bem, é muito interessante. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim se tornou um fazendeiro e cultivou os frutos da terra, enquanto Abel se tornou um pastor e cuidava de rebanhos de ovelhas. Um dia, os 2 irmãos decidiram oferecer um sacrifício a Deus.
Caim trouxe um presente dos frutos da terra, e Abel escolheu os melhores cordeiros de seu rebanho. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas ele não foi capaz de aceitar o presente de Caim. Isso fez Caim se sentir muito chateado e zangado. Ele pensou por muito tempo porque seu sacrifício não foi aceito. Ele sentiu muitas emoções, incluindo injustiça e inveja por seu irmão. Ao ver como Deus estava ficando cada vez mais zangado, ele sentiu sua própria raiva crescendo também. Envy se virou para a raiva, e ele começou a pensar em como se livrar de seu irmão. Deus notou que Caim estava com raiva e perguntou: por que você está com raiva? Se você se sai bem, tudo ficará bem, mas se não, então o pecado deve superá-lo. Caim não ouviu Deus. Ele chamou Abel no campo e o atacou sob o pretexto de enquanto eles estavam lá. Seu irmão o matou. Este foi o primeiro assassinato na história da humanidade, e é realmente triste. Quando Deus perguntou a Caim onde Abel estava, Caim respondeu: eu não sei. Eu sou apenas um vigia. Deus disse a Caim que seu irmão havia sido trazido para ele da terra. Agora você está amaldiçoado e terá que passear pela terra, disse Deus. Caim estava com medo e disse: meu castigo é grande demais. Pesado, se alguém me encontrar, está em uma grande surpresa. Deus acalmou Caim e disse: não, se alguém te machucar, eles sofrerão muito. Deus garantiu que Caim estivesse seguro colocando um sinal nele para que ninguém o tocasse. Caim se estabeleceu na terra de Nod, que era a leste do Éden. Lá, ele construiu uma cidade e o nomeou em homenagem a seu filho, Enosh. E esse foi o fim da história de Caim e Abel. É tão interessante ver como a inveja e a raiva podem levar à tragédia. Mas também é realmente reconfortante saber que Deus continua a cuidar das pessoas, mesmo quando elas cometem grandes erros. Após a tragédia de Caim e Abel, Adão e Eva continuaram suas vidas e tiveram um terceiro filho, Sete. Sete se tornou o ancestral de muitas gerações. A lista de descendentes de Adão é longa, e havia uma pessoa entre eles. Vamos falar sobre Noa, meu amigo. Ele era um homem gentil e verdadeiro, o único que permaneceu leal a Deus, mesmo que todo mundo não fosse música. Deus contou a Noé sobre seu plano e pediu que ele construísse um grande navio, a arca. Deus deu a Noé todas as instruções de que precisava, incluindo quais materiais usar. A arca tinha que ser grande. A arca era grande o suficiente para Noé, sua família e muitos animais. Noé confiava em Deus e começou a construir a arca. As pessoas ao seu redor pensaram que ele era louco porque não havia sinais de inundação, mas Noé não parou de trabalhar. Ele acreditava nas palavras de Deus. Quando a arca estava pronta, Deus disse a Noé para trazê-lo. Depois que todos estavam em segurança, Deus fechou a porta da arca. A enchente começou e, por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu. A água subiu cada vez mais alta, e os seres vivos que não estavam na arca foram inundados. A água cobria até as montanhas mais altas. A arca flutuava nas águas, e Noa, sua família e seus animais eram seguros e são. Depois do que parecia uma eternidade, as chuvas finalmente pararam. E então, um lindo dia, a pomba voltou com um ramo de oliveira precioso em seu bico. Isso foi um sinal de que a água havia recuado e que a terra havia reaparecido. Quando a terra secou, Deus disse a Noé para sair da arca. Noa, sua família e todos os animais deixaram a arca. Noé construiu um altar e ofereceu um sacrifício de agradecimento a Deus por salvá-los. Deus prometeu a Noé que nunca mais permitiria que uma inundação destruísse toda a terra como um sinal dessa aliança. Como um símbolo dessa promessa, Deus deu à humanidade um lindo arco-íris. Ele disse que sempre que um arco-íris aparecer no céu, será um lembrete de sua aliança com todos os seres vivos. Então, Noé e seus descendentes começaram uma nova vida em uma terra limpa. Após o dilúvio e a salvação de Noé, era importante ser leal e obediente. Os descendentes de Noé começaram a repovoar a terra naquela época. Todas as pessoas falavam o mesmo idioma e se entendiam. Unidos, eles decidiram construir uma cidade e uma torre alta que chegaria ao céu. Eles queriam glorificar a si mesmos e as pessoas se estabeleceram em uma bela planície na terra de Shinar. Eles decidiram fazer tijolos e usá-los em vez de pedras. Eles também usaram alcatrão como agente de ligação. O plano deles era ambicioso: construir uma cidade com uma enorme torre que se tornaria um símbolo de sua força e unidade. A torre foi uma ótima ideia. Era prático e também era um símbolo. As pessoas queriam mostrar seu poder e unidade.
Eles disseram: vamos construir uma cidade e uma torre tão alta que possa chegar aos céus, e podemos fazer um nome para nós mesmos para não nos espalhar por toda a terra. Deus viu o que as pessoas estavam fazendo, e ele entendeu seu orgulho e desejo de música. É importante lembrar que sempre há mais de uma maneira de dizer algo em qualquer idioma. Quando Deus misturou as línguas do povo, isso criou uma bagunça. As pessoas não podiam se entender, e isso dificultou o trabalho junto. Era como um canteiro de obras, mas, em vez de construir as coisas, eles estavam tentando descobrir como se comunicar. Os trabalhadores não podiam se entender, e dificultou continuar trabalhando. Era como se todos estivessem tentando falar o mesmo idioma, mas nenhum deles conseguia entender o que o outro estava dizendo. A cidade e a torre ficaram inacabadas, e o lugar ficou conhecido como Babilônia, que significa mistura, porque foi lá que Deus misturou a linguagem de todas as pessoas. A história da Torre de Babel é uma bela história que nos ensina que o orgulho e o desejo de música se estabeleceram sobre a terra, e todas as nações encontraram seu lugar e linguagem. Esta história explica por que existem tantas línguas e culturas diferentes no mundo. Depois que as pessoas tentaram construir a Torre de Babel e Deus as espalharam, o mundo se tornou um lugar mais diversificado. Em todo o mundo, diferentes idiomas foram falados. Estava na hora de novos caminhos e novas pessoas, escolhidas por Deus por grandes coisas. Entre essas pessoas estavam Abraão e sua família. Abraão era descendente de Noé e descendia da família de Shem. Um dia, Deus falou com Abraão e disse para ele deixar seu país, seu povo e a casa de seu pai e ir à terra que ele mostraria. Deus prometeu a Abraão que o tornaria uma grande nação, o abençoaria e tornaria seu nome ótimo. Foi maravilhoso ver Abraão obedecer a Deus sem hesitar, levando sua esposa Sara, seu sobrinho e todos os seus bens com ele. Impulsionado pela fé e esperança para o cumprimento das promessas de Deus, Abraão e sua família partiram em uma jornada para a terra de Canaã. Quando eles chegaram, Deus apareceu a Abraão novamente e prometeu que a terra pertencia a seus descendentes. Em gratidão e adoração, Abraão construiu um altar lá. Mas logo depois, uma fome ocorreu, e Abraão teve que ir ao Egito. No Egito, o pobre Abraão estava assustado. Ele estava preocupado com sua esposa, Sarai, porque ela era tão bonita. Ele temia que os egípcios pudessem tentar tirá-la dele. Então, ele disse a Sarai para dizer que ela era sua irmã. As autoridades do faraó viram como Sarai era bonito e a levou ao palácio. O faraó foi gentil com Abraão por causa dela. Mas então, Deus enviou um grande problema para o faraó e sua família. Quando o faraó descobriu a verdade, ele enviou Abraão e Sarai com todas as suas coisas. Quando eles voltaram para Canaã, os pastores Abraão e loteamento eram realmente grandes em seus rebanhos, e eles estavam tendo dificuldade em compartilhar a terra. Sugere que loteamento poderia se mudar para o Vale do Jordão e encontrar uma nova casa perto de Sodoma, e Abraão poderia ficar em Ana. Deus prometeu novamente que a família de Abraão seria tão grande quanto a poeira na terra. Mas depois de um tempo, Abraão ainda não tinha filhos. Ele não tinha certeza de como a promessa de Deus se tornaria realidade. Mas Deus estava lá para ele, e ele o fez se sentir melhor. Em um belo momento de conexão, Deus fez uma promessa com Abraão, pedindo que ele lhe traga alguns animais especiais. Abraão, conhecido como o príncipe do sacrifício, cortou cuidadosamente os animais ao meio e os organizou em uma fila agradável e arrumada. Então, em um belo gesto de unidade, Deus passou entre as partes divididas, simbolizando a conclusão da aliança sagrada. Para mostrar sua devoção, Deus ofereceu a Abraão a chance de ter um filho com seu servo, Agar. Abraão aceitou alegremente, e Agar ficou grávida. Este foi um momento de grande alegria e conexão. Embora levasse alguma tensão entre Sara, Agar e Agar estava fugindo. O anjo do Senhor os encontrou e informou que Agar estava com um filho e, quando Abraão tinha 86 anos, ela deu à luz Ismael. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente e prometeu que Sarai daria à luz um filho, Isaque. Deus também fez uma aliança com Abraão e seus descendentes, Ev. E eles eram velhos. Abraão e Sarai tinham fé na promessa de Deus. Quando Abraão morava na terra de Canaã, havia duas cidades cheias de pecado e crueldade. As pessoas lá fizeram algumas coisas muito ruins, e Deus decidiu que era hora de destruir essas cidades dentre os mortos. Estou aqui para você, meu amigo. Por isso de seus pecados, um dia Deus decidiu contar a Abraão sobre seu plano. Abraão, que se importava profundamente com o povo, tentou convencer a Deus a não destruir as cidades, mesmo que houvesse apenas algumas pessoas justas nelas.
Ele começou com 50 pessoas justas e perguntou se Deus seria misericordioso com eles, subindo até 10 ao fazê-lo. Enquanto isso, 2 anjos enviados por Deus chegaram a Sodoma. Os anjos encontraram Lote, sobrinho de Abraão, nos portões da cidade. Eles o convidaram para sua casa, esperando protegê-lo e seus convidados da maldade que reinava nas ruas à noite. Os homens da cidade cercavam a casa do Lote, pedindo que ele traga os convidados. Mas loteamento recusou e, em vez de convidar convidados, ele ofereceu a filha, esperando poupar os anjos. Infelizmente, isso deixou os homens com raiva e eles tentaram invadir a casa. Mas os anjos tiveram uma ideia inteligente. Eles cegavam os homens, tornando impossível para eles encontrarem a entrada. No dia seguinte, os anjos disseram a loteamento que Deus estava planejando destruir a cidade. Eles pediram que loteamento para levar sua família e sair, mas ele hesitou. Os anjos os guiaram com amor para fora da cidade, gentilmente dizendo a eles para não olharem para trás. Quando loteamento e sua família fugiram da destruição das cidades, ele derramou enxofre e disparou do céu, destruindo Sodoma e Gomorra e tudo que estava neles. Lote e sua família fugiram para um lugar seguro, mas, infelizmente, a esposa de Lote. Os anjos olharam para trás, e infelizmente, eles imediatamente se transformaram em um pilar de sal. As filhas, coisas pobres, se refugiaram em uma caverna. Pensando que o mundo inteiro foi destruído e que eles foram deixados em paz, as filhas de loteamento decidiram continuar a família. Eles deram vinho ao pai para beber. E eles tinham filhos que se tornaram ancestrais dos povos de Moabe e Amon. Este foi o fim da história de Sodoma e Gomorra. Essas cidades eram um exemplo da ira e punição de Deus por pecados. Mas eles também eram um exemplo da misericórdia de Deus mostrada aos justos. Abraão e sua esposa Sara moravam na terra de Canaã seguindo isso. Caminho de Deus. Mas suas vidas foram sombreadas por uma grande tristeza. Eles não tinham filhos. Eles já eram muito antigos. Abraão tinha cerca de 100 anos e Sara tinha 90 anos. Sara havia perdido a esperança há muito tempo, e seu coração estava cheio de tristeza. Um dia, Deus se voltou para Abraão novamente e repetiu sua promessa feita muitas vezes antes. Daqui a anos, um filho aparecerá, e ele terá um monte de filhos próprios, assim como as estrelas no céu e na areia na beira-mar. Sara ouviu isso e não pôde deixar de rir. Ela ficou surpresa por ter um filho tão tarde na vida. Mas Deus disse: "Por que Sara está rindo? Há algo de errado?" Foi uma coisa realmente incrível para Deus fazer, especialmente porque ele estava fazendo isso em um ano. Quando o tempo passou e Sara e Abraão estavam começando a perder a esperança, eles foram abençoados com um filho, assim como Deus havia prometido. Não foi nada menos que um milagre, e foi um momento bonito para eles. Eles o nomearam Isaque, o que significa risos porque Sara riu, e foi uma ocasião alegre para toda a família. Primeiro, a descrença e depois a alegria. Little Isaque cresceu para ser um garoto saudável e feliz. Abraão e Sara estavam na lua, e ficaram muito agradecidos a Deus por esse milagre. Eles cuidaram de mim e amavam tudo no mundo. Este é um belo exemplo de como Deus sempre mantém suas promessas, mesmo quando parece que nada é possível. A história de Isaque nos ensina que fé e esperança podem fazer maravilhas, mesmo nos tempos mais difíceis. Quando você confia no plano de Deus e acredita que Ele tem isso, é uma coisa linda. Porque, confie em mim, nada é realmente impossível para o Senhor. Veja Abraão e Sara, por exemplo. Eles esperaram e esperaram um filho, e quando finalmente o tinham, estavam acima da lua. Ele era a luz de suas vidas, sua maior esperança e quem continuaria com o legado de Deus. Promessas. Isaque cresceu para ser um garoto gentil e amoroso, e seus pais ficaram muito felizes. Mas um dia, Deus decidiu testar a fé de Abraão. Ele se virou para ele e disse: "Abraão, por favor, leve seu filho, seu único filho, Isaque, e vá para a terra de Eri. Traga-o para lá. Seu sacrifício em uma das montanhas que vou compartilhar com você uma história sobre Abraão." Música, música. Abraão ficou impressionado com esse milagre. Foi um grande sacrifício, mas Abraão não questionou sua fé. Ele sabia que Deus tinha um plano que ele não conseguia entender. De manhã, Abraão levou Isaque, 2 servos e um idiota carregado de madeira para o altar. Eles partiram em uma jornada. Vamos todos nos juntar a Abraão em sua jornada para a terra do mar. Foi uma longa viagem e, no terceiro dia, Abraão viu a montanha que Deus havia mencionado. Ele disse a seus servos: "Por favor, fique aqui com o garoto.
Vou lá e adorarei, e depois voltarei para você. Abraão pegou a madeira e a colocou nos ombros de Isaque enquanto ele carregava o fogo e o... Mas, meu querido amigo, o cordeiro é para todos. Abraão respondeu: Deus fornecerá o cordeiro para todos. Meu filho, eles continuaram a caminho. Quando eles chegaram ao local indicado, Abraão construiu um altar e colocou madeira nele. Então ele amarrou Isaque e o colocou no altar do fogo. Abraão levantou a faca para matar seu filho. Mas naquele momento, um anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Abraão respondeu: Aqui estou eu. O anjo disse: Não levante sua mão ou faça nada com ele. Abraão respondeu: Agora eu sei que você teme a Deus porque não poupou seu filho, seu único filho, por mim. Abraão olhou em volta e viu um carneiro. O anjo do Senhor virou-se para Abraão novamente e disse: Juro para mim mesmo, nosso Senhor diz que, porque você fez isso e não retomou seu filho, seu único filho, eu abençoei você e todos os seus descendentes como as estrelas no céu. E, assim, como as pessoas que se destacam. Força da fé de Abraão e como ele estava disposto a se submeter à vontade de Deus, mesmo quando parecia realmente incrível que essa história se tornasse um símbolo de fé e obediência, lembrando-nos do incrível poder de Deus. Corbeev reconheceu. Ele era como um filho para eles e foi tratado como um príncipe. Ele conseguiu escolher onde queria ser enterrado e escolheu a caverna de Machela no campo de Éfron. Seu filho, Har Abraão, ofereceu dinheiro de Éfron para o campo e a caverna. No começo, Éfron não queria pegar o dinheiro, mas Abraão realmente queria que ele o tivesse. Então, ele mediu 400 shequels de prata e deu a Éfron para o campo. Cave tornou-se propriedade de Abraão, e ele enterrou Sara lá com amor e respeito. Após a morte de Sara, Abraão ficou com o coração partido. Ele queria encontrar uma esposa para ela de sua própria família, não dos cananeus, entre os quais moravam. Então, ele chamou seu fiel servo, Eliezer, e deu a ele uma tarefa importante. Abraão disse a Eliezer para ir à sua terra natal e encontrar uma esposa para ele. Uma esposa para Isaque? Havia Eliezer, um servo fiel e sábio, que levou 10 camelôs e muitos presentes. Ele foi à cidade de Nahor, onde o irmão de Abraão morava. Eliezer orou a Deus para obter ajuda em sua busca e pediu um sinal. Quando ele pediu água a uma garota, ela não apenas deu a ele, mas também ofereceu aos camelos. Isso foi um sinal de que Deus havia escolhido seu servo. Este foi o que Deus escolheu para Isaque quando Eliezer foi para um poço fora da cidade. Rebeca, filha de Betuel, filho de Naor, teve a gentileza de dar-lhe um pouco de água de seu arremessador. Ela não apenas deu a ele uma bebida, mas também regou todos os seus camelôs. Este foi o sinal de que ele estava esperando. Eliezer lhe deu ornamentos de ouro e perguntou sobre ela. Quando ele descobriu que ela era da linhagem de Abraão, ele ficou muito feliz. Ele foi à casa de Bet-Saul e compartilhou a notícia com sua família, incluindo o irmão, Labã. Eles ficaram encantados ao ouvir, e Rebeca ficou emocionado por ir com Eliezer para se tornar a esposa de Isaque. Eles partiram, e logo a caravana voltou a Abraão. Eles conheceram Isaque no campo. Isaque estava em um estado de oração e meditação quando avistou a caravana. Seu coração começou a bater em excitação. Rebeca, percebendo Isaque, desceu do camelo e perguntou sobre o homem, sabendo que ele estava destinado a ser seu marido. Ela se cobriu com um véu, seu coração cheio de antecipação. Isaque escoltou Rebeca até a tenda de sua mãe Sara, e eles se tornaram cônjuges um do outro. Ele era profundamente amado por ela. Ele encontrou conforto nela depois que sua mãe faleceu e, portanto, a história dele chegou ao fim e um novo começou. Abraão viveu uma vida longa e feliz após a morte de Sara. Ele levou uma nova esposa chamada Hera, e eles tiveram filhos. Zim, Jucshar e Ismael eram sua propriedade, e ele deu presentes aos filhos de Ei e os enviou para o leste, longe de Isaque. Abraão ficou tão feliz quando viu seu filho, Isaque, encontrar amor e conforto em Rebeca. Ele viveu entre seu povo e continuou sendo um patriarca respeitada. Sua sabedoria e fé inspiraram muitos. Quando Abraão tinha 10 anos, ele sentiu que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Ele viveu sua vida com fé em Deus e Deus. Ele foi abençoado com descendentes que se tornariam uma grande nação. Abraão morreu pacificamente na velhice e foi considerado com seus ancestrais, seus filhos Isaque e Ismael. Ele foi enterrado na caverna de Machela ao lado de sua esposa, Sara. Este lugar já havia se tornado um local de enterro familiar, simbolizando a conexão entre Abraão e seus entes queridos.
Depois que Abraão faleceu, Deus abençoou Isaque, que morava perto do poço de Quidrir. Isaque continuou o trabalho de seu pai, mantendo aliança com Deus e orientando as pessoas em sua fé. Abraão deixou para trás um legado de fé e obediência a Deus. Por gerações, ele não era apenas um patriarca, mas também um símbolo de coragem e devoção, inspirando as pessoas a seguir seus passos. Abraão era um homem notável. Ele seguiu a aliança com Deus e confiou em suas promessas. Através de todas as provações e alegrias da vida, ele carregou fé em Deus. Ele deixou para trás uma grande história na qual os destinos de seus descendentes foram construídos. Após sua morte, ele continuou a viver na terra de Canaã, mas logo se deparou com dificuldades, uma fome. A família de Isaque estava enfrentando momentos difíceis em Canaã, então ele decidiu procurar um lugar onde eles pudessem encontrar uma vida melhor. Foi quando ele e sua família se mudaram para Gerar, na esperança de fazer uma vida melhor para si. Gerar estava muito longe de Canaã, mas era conhecido por sua terra exuberante e solo fértil. Quando Isaque e sua família chegaram a Gerar, uma coisa maravilhosa aconteceu. Deus apareceu para ele. Deus disse a Isaque: "Não vá para o Egito. Fique aqui. Terra, estou aqui para você. Estou aqui para abençoar você e sua família, assim como prometi seu pai." Lembre-se, Isaque obedeceu a Deus e escolheu ficar em Gerar, esperando sua proteção e bênçãos. Lembrou-se de como seu pai, Abraão, também havia se mudado uma vez. Ele sabia que os habitantes locais poderiam querer prejudicá-lo por causa de sua linda esposa, Rebeca. Então, como Abraão, Isaque decidiu que todos soubessem que Rebeca era sua irmã e não sua esposa. Ele esperava que isso os ajudasse a evitar alguns dos problemas que às vezes vêm com os relacionamentos familiares. Tudo correu muito bem por um tempo, mas um dia, o rei dos filisteus, Abimeleque, viu algo interessante. Ele percebeu que eles estavam agindo mais como irmão e irmã do que dois parentes distantes. Liguei para Isaque e perguntei a ele por que você disse que Rebeca é sua irmã. Ela é sua esposa, afinal. Isaque confessou que mentiu porque estava com medo de sua vida. Vime ficou com raiva e disse que você estava usando as roupas de outra pessoa, e seria um pecado para nós sairmos agora, para que ninguém tocasse em você ou sua esposa, Isaque. Ele também pediu desculpas ao Avile e emitiu um decreto que proíbe alguém de tocar Isaque e sua família. Isso significava que Isaque e sua família poderiam continuar vivendo em segurança. Isaque estava envolvido na agricultura e na criação de gado. Deus abençoou seus trabalhos, e sua colheita era incrivelmente abundante a cada ano. Seus rebanhos cresceram, seu suprimento de comida aumentou, e ele se tornou muito. Ele era um homem rico e influente, e os habitantes locais estavam um pouco invejosos. Eles não conseguiam entender por que Isaque teve tanta sorte. Os filisteus começaram a causar danos ao preencher os poços que os servos de Abraão haviam cavado. Esses poços eram vitais para fornecer água para seus rebanhos e campos. Isso causou muitos inconvenientes e dificultou a vida. Isaque King Avile estava um pouco preocupado com seu amigo Isaque. Ele estava ficando mais rico e mais poderoso, e o rei Avile estava com um pouco de medo de que Isaque pudesse se tornar uma ameaça ao seu próprio poder. Então, ele pediu que ele fosse embora, dizendo: "Ei, só queira que você saiba, você está ficando muito poderoso e estou um pouco preocupado. Melhor se você for a outro lugar." Mas Isaque não aceitou personalmente. Ele reuniu sua família, e todos se mudaram para o Vale de Har. Rara Isaac Vitie Kolod Padre Abrao. Ele lhes deu os mesmos nomes de antes, mas os pastores locais novamente começaram a discutir com seus servos, alegando que o Isaque de água chamado primeiro poço era Ezek, o que significa brigar, e o segundo poço era Sitna, o que significa inimizade. Finalmente, Isaque cavou um terceiro poço, e desta vez ninguém argumentou. Ele chamou HVO, que significa espaço, e disse: "Agora o Senhor nos deu espaço, e seremos proveitosos nesta terra." Depois disso, Isaque foi para ver Sabia, mostrou-se a ele e confirmou sua promessa, uma promessa de abençoá-lo e multiplicar seus descendentes pelo bem de Abraão. Isaque construiu um altar lá, chamado o nome do Senhor, e o lançou nesse meio tempo. Os servos de Isaque cavaram outro poço. Melech veio para Isaque de Gerar com amigos. Isaque perguntou a eles por que eles haviam vindo se o odiaram antes e pediram que saíssem. Melech respondeu que havia vindo para pedir a amizade de Isaque. No dia seguinte, Isaque os enviou em paz, e no mesmo dia, os servos de Isaque lhe disseram que haviam encontrado água. Em um novo poço, ele o chamou de Shiva, que significa juramento.
A cidade se chamava Versavia, o que significa bem-votos. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacob. Esaú, aos 40 anos, casou-se com 2 mulheres Ita, que causaram grande angústia para Isaque e Rebeca. Suas dificuldades e relacionamentos familiares foram marcados por eventos em Isaque. Viveu seus dias após a fé que seu pai o ensinou e fortalecendo seu vínculo com Deus. Sua vida estava cheia de desafios, mas as bênçãos de Deus continuaram a fluir, assim como ele havia prometido a Abraão, Jacó e Esaú. Esses filhos de Isaque e Rebeca nasceram como gêmeos, sendo Esaú sendo mais velho. O direito ao direito de primogenitura era uma coisa linda, não foi? Isso significava receber uma dupla parte da herança e uma bênção especial. Desde a infância, seus caminhos de vida se desenvolveram de maneira diferente, o que é algo que frequentemente vemos nas famílias. Esaú cresceu para ser um caçador que adorava passar um tempo ao ar livre, enquanto Jacob estava mais relaxado e preferiu ficar em casa. Um dia, Esaú voltou da caça com muita fome. É tão doce como Jacob estava preparando uma sopa deliciosa. Esaú pediu comida, e Jacob aproveitou o momento de oferecer para trocar a sopa pelo direito de primogenitura. Esaú, pensando apenas em sua fome, concordou. Jacob, sendo sorridente, enganou Esaú. Quando Isaque envelheceu e sua visão se tornou muito pobre, ele decidiu abençoar Esaú para dar a ele a bênção de o primogênito. Rebeca, que adorava Jacob mais que Esaú, pegou o vento da conversa e estava determinado a ajudar o filho mais novo. Ela pensou em um plano inteligente de vestir Jacob com as roupas de Esaú e cobrir as mãos e o pescoço com pele de cabra para fazê-lo parecer tão peludo quanto seu irmão. Jacob trouxe ao pai um prato que ele havia preparado com amor, de acordo com a receita de Rebeca, e foi enganado a receber a bênção de Isaque. Quando Esaú soube que sua bênção havia sido roubada, ele ficou furioso e jurou matar Jacob. Roubou Rebeca. Ao saber disso, ela aconselhou Jacob a fugir para seu irmão Labã em Aram para escapar. Jacob partiu em uma jornada, saindo de casa em Chara. Jacob se viu em um lugar apertado. Ele se apaixonou pela filha de Labã, Raquel, e queria se casar com ela. Mas Labã tinha outros planos. Ele enganou Jacob e, em vez de se casar com Raquel, acabou trabalhando por mais 7 anos. Depois de muita espera e esperança, Jacob finalmente teve a chance de se casar com Raquel. Com o tempo, ele se tornou um homem próspero, e Deus pediu que ele voltasse ao. A pátria de Jacó também era a terra de seus ancestrais, e ele sentiu uma sensação de apreensão ao pensar em encontrar Esaú. No entanto, durante sua jornada de volta, ele teve uma profunda experiência espiritual. Ele passou a noite em uma batalha feroz com um indivíduo desconhecido, que, para sua surpresa, acabou sendo um anjo. O anjo o abençoou, concedendo a ele um novo nome, Israel. Quando o tão esperado momento chegou para Jacob e Esaú se encontrarem, Jacob sentiu uma sensação de apreensão, mas Esaú graciosamente o perdoou e o recebeu em sua casa. A terra de Canaã era onde sua família continuou a crescer e florescer. A história de Jacob e Esaú é cheia de intrigas, engano e redenção. Isso mostra como até as relações mais difíceis entre os irmãos podem encontrar um caminho para perdão e reconciliação se a vontade de Deus intervir. Jacob teve 12 filhos, e um deles era Joseph. Sua amada esposa, Raquel, também era seu filho favorito, Joseph. Jacob gostava tanto de Joseph que ele lhe deu roupas coloridas, o que deixou os outros irmãos com ciúmes. Joseph também teve alguns sonhos estranhos. Em um sonho, seu feixe de trigo ficou alto, enquanto as roldanas de seus irmãos se curvaram diante dele. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas. O que esses sonhos podem significar? Eles sugeriram seu poder futuro sobre seus irmãos. Um dia, quando Joseph veio visitar seus irmãos, eles decidiram se livrar dele. No começo, eles queriam matá-lo, mas depois um dos irmãos, Judas, se ofereceu para vender Joseph a comerciantes a caminho. Eles tomaram a difícil decisão de vender Joseph ao povo do Egito por 20 moedas de prata. Eles envolveram suas roupas coloridas no sangue de uma cabra e a trouxeram para o pai. Eles disseram que Joseph era vítima de bestas selvagens, e Jacob era inconsolável. Música patifa, enfurecida, jogou Joseph na prisão. Mesmo na prisão, Joseph não perdeu sua coragem. Deus estava com ele, e, logo, ele começou a cuidar de tudo na prisão. Um dia, 2 prisioneiros vieram até ele, dizendo a ele sobre alguns sonhos estranhos que tiveram. Joseph, que tinha incrível capacidade de entender os sonhos, foi capaz de explicá-los.
O xícara-chefe do faraó, que era uma pessoa realmente importante, veio a Joseph depois de 2 anos. O faraó teve alguns sonhos perturbadores, e ninguém poderia explicá-los a ele. Lembrou-se de Joseph e aconselhou o faraó a ir até ele. Joseph interpretou os sonhos do faraó e previu que ele o colocaria em segundo lugar quando chegassem os anos de fome. Joseph conseguiu a distribuição de suprimentos de grãos, e logo a fome chegou à terra de Canaã, onde seus irmãos e seu pai moravam. Jacob enviou seus filhos ao Egito para obter mais. Os irmãos de Joseph vieram visitar, mas ele não os reconheceu a princípio. Ele descobriu quem eles eram, no entanto, e decidiu testá-los. Ele os acusou de serem espiões e pediu que traziam suas coisas. Os irmãos voltaram para casa e, embora Jacob não tivesse certeza, eles levaram Benjamim com eles para o Egito. Quando Joseph viu Benjamim, ele jogou um grande banquete para os irmãos, mas ele se escondeu no dia seguinte. Eles encontraram sua copa de prata no saco de Benjamim. Eles foram pegos e acusados de roubar o copo. Os irmãos retornaram a José em desespero e imploraram que ele os poupasse, oferecendo-se como escravos em seu lugar. Tocados por seu arrependimento, Joseph revelou a eles que eles eram seus irmãos, em que eles não podiam acreditar. No começo, eles estavam um pouco assustados, mas Joseph estava lá para dar conforto a eles, dizendo a eles que tudo fazia parte do plano de Deus manter sua família em segurança. Ele reuniu todos eles, incluindo Jacob, e juntos eles se mudaram para o Egito. Lá, Jacob e sua família se estabeleceram em Goshen e foram abençoados com a melhor terra. Jacob viveu no Egito por mais 17 anos e faleceu pacificamente, sabendo que ele havia feito tudo o que pôde para garantir a segurança e o bem-estar de sua família. Seus filhos e netos, Joseph perdoou seus irmãos e irmãs. Ele forneceu para eles no Egito. Ele viveu uma vida longa e próspera, sempre lembrando que todos os julgamentos levaram ao cumprimento do plano de Deus. Muitos anos se passaram desde que a semente de Jacob migrou para o Egito. Seus descendentes, os israelitas, haviam se tornado um povo grande, o novo. O faraó não sabia que Joseph estava lá, e ele tinha medo deles porque havia muitos deles. Então, ele fez um emprego para eles. Mas, apesar das condições difíceis, os israelitas continuavam crescendo em número. Isso deixou o faraó ainda mais preocupado. Ele decidiu tomar medidas ainda mais drásticas. Ele ordenou o assassinato de todos os meninos recém-nascidos dos israelitas. Mas naquela época, nasceu um menino que estava escondido. Seus pais estavam desesperados para salvar sua vida, mas não era mais possível escondê-lo. Sua mãe o colocou em uma cesta de vime e a deixou, esperando a misericórdia de Deus. A filha do faraó encontrou a cesta enquanto tomava banho no rio. Ela viu o bebê chorando e sentiu pena dele. Ela decidiu levá-lo para casa com ela e chamá-lo de Moisés, o que significa retirado. A mãe de Moses era uma mulher gentil que encontrou uma maneira de ajudar seu filho. Ela se tornou a enfermeira molhada de Moisés, que é uma maneira muito amorosa de cuidar de um bebê. Moisés cresceu no palácio do faraó, onde aprendeu muitas coisas. Ele sabia que era israelita, que é um grupo de pessoas com uma história rica. Um dia, Moisés viu um egípcio maltratando um israelita. Ele sentiu que tinha que alguma coisa, e ele fez. Ele matou o egípcio para proteger o israelita. Por causa disso, Moisés teve que deixar o palácio do faraó e ir ao deserto. Ele queria escapar da raiva do faraó, mas não sabia como. Moisés encontrou refúgio na terra de Midian e viveu felizes para sempre com sua esposa, Zipora, filha de um padre local chamado Afi. Um dia, enquanto Moisés cuidava de seu rebanho perto de Monte Horebe, ele testemunhou uma visão notável. Um arbusto estava queimando, mas permaneceu intocado. Intrigados com essa ocorrência misteriosa, Moisés se aproximou para investigar. De repente, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Foi Deus. Ele viu como seu povo estava sofrendo no Egito e se sentiu obrigado a ajudá-los. Ele escolheu Moisés para liderar os israelitas do Egito música, com esses sinais e a garantia do apoio de Deus. Moisés voltou ao Egito para cumprir sua missão. Com Arão, eles começaram a convencer os israelitas e Faraó de que chegou a hora de deixar o povo de Deus estar prestes a enfrentar alguns desafios difíceis e milagres incríveis. Mas Moisés estava pronto para seguir a orientação de Deus e levar seu povo à liberdade. Enquanto isso, Arão tomou a decisão sincera de retornar ao Egito, sabendo que fazia parte do plano de Deus libertar os israelitas da escravidão. Eles se aproximaram do faraó, gentilmente, mas firmemente, e transmitiram a mensagem de Deus.
deixe meu povo ir para que eles possam me servir no deserto. O faraó estava muito relutante em deixar os israelitas irem, e ele tornou o trabalho deles ainda mais, fazendo-os cavar palha em busca de tijolos. Mas então Deus decidiu mostrar seu poder através de Moisés e Arão para os israelitas. Ele enviou 10 pragas terríveis sobre o Egito, cada uma mais terrível que a anterior. A primeira praga foi que a água virou-se para o amado Moisés, atingiu a água do Nilo com sua equipe, e toda a água no rio se virou para o sangue. Os peixes morreram e a água se tornou não que pode ser usada. A segunda praga foi o surgimento de sapos dos rios, enchendo as casas e os palácios. O povo pediu a Moisés que orasse a Deus para remover os sapos, mas ele se recusou a deixá-los ir. A terceira praga foi difícil. Moisés atingiu o chão com sua equipe, e toda a poeira se transformou em mosquitos. Esses pequenos caras atormentavam pessoas e animais. A quarta praga foi um pouco estranha. Era uma praga de moscas e encheu todas as casas e palácios. Mas a terra onde moravam os israelitas, chamada Goshen, estava livre de moscas. A quinta praga foi a perda de gado. Todos os animais no Egito ficaram doentes e morreram, mas o gado dos israelitas foi poupado. A sexta praga foi difícil. Moisés e Arão tiraram fuligem do forno e o jogaram no ar. Pessoas e animais estavam cobertos de feridas, e foi realmente doloroso. A sétima praga foi ainda pior. Moisés levantou as mãos para o céu e uma terrível tempestade com granizo começou, e causou muito mal. Os campos foram destruídos e as pessoas e os animais perderam a vida. Felizmente, a terra de Goshen permaneceu ilesa. Então, Deus enviou a oitava praga, gafanhotos. Os gafanhotos comeram tudo o que restava após o granizo. O Egito estava em desespero, mas o faraó ainda não deixou os israelitas irem. Finalmente, a nona praga veio, escuridão. Naquele dia, o povo do Egito estava em suas casas, mas havia luz na terra de Goshen. A 10ª praga foi a morte do primogênito. Esta foi a praga mais terrível. Deus disse que naquela noite, em todas as casas dos egípcios, o primogênito morreria, do filho de Faraó ao primogênito de gado. Mas ele deu especial que os israelitas foram instruídos a usar esse sangue para simbolizar o sacrifício de seu primogênito. Faraó, tendo perdido seu primogênito, ficou aterrorizado. Ele ligou para Moisés e Arão à noite e disse: "Vá servir ao seu Deus, como você disse. Pegue seus homens e seus animais e vá." Finalmente, os israelitas estavam livres para pegar o ouro e a prata que os egípcios haviam dado e partiram. Deus os levou durante o dia e a noite, guiando-os com segurança pelo desconhecido. Os israelitas deixaram o Egito, deixando para trás um período de escravidão que era tão longo e doloroso. Eles começaram uma nova jornada, uma jornada que os levaria a um novo capítulo em sua história como povo de Deus. Depois que o faraó liberou os israelitas, eles começaram sua jornada para fora do Egito, seus corações cheios de esperança para o futuro. Deus gentilmente os guiou pelo deserto, com um pilar de nuvem durante o dia e um pilar de fogo à noite, levando-os com segurança ao Mar Vermelho. Quando o faraó de repente mudou o coração e decidiu devolver seus escravos, ele reuniu seu exército e perseguiu os israelitas em carros. Quando os israelitas viram os egípcios, eles estavam com medo. Eles compartilharam suas preocupações com Moisés, dizendo: "Se ao menos pudéssemos ter ficado no Egito. Aqui, no deserto, muitos de nós falecemos." Mas Moisés os encorajou, dizendo: "Não se preocupe. Seja forte e observe que o Senhor nos salvará. Ele lutará por nós." Os israelitas tinham um caminho preparado diante deles, e começaram indo ao longo do fundo do mar. A água estava murada de ambos os lados, e os egípcios os perseguiram. Mas Deus acelerou as coisas do outro lado, e os israelitas conseguiram descansar. Deus então disse a Moisés para elevar sua equipe novamente sobre o mar, e a água retornou ao seu lugar. O exército egípcio foi lavado pelas poderosas águas. Os israelitas foram salvos depois que a Ponte Negra de Li reclamou da falta de água. Em um momento de inspiração, Moisés se voltou para Deus em oração, e Deus lhe mostrou uma árvore. Ele jogou a árvore na água amarga, e a água ficou doce. Os israelitas ficaram muito felizes, mas começaram a reclamar da falta de comida. Deus lhes enviou maná, um pão especial do céu que eles encontraram. Todas as manhãs, as codornas chegavam ao acampamento e, todas as noites, Deus as reunia por um dia, exceto pelo sábado testar sua fé e obediência. Em sua jornada pelo deserto, eles mais uma vez encontraram uma escassez de água em massa. Quando Moisés fez isso,
Deus também começou a reclamar e o povo recebeu água da rocha. Os israelitas conseguiram saciar sua sede na terra de Fidi. Então, os israelitas enfrentaram um desafio difícil. Moisés subiu uma colina com a equipe de Deus em suas mãos, e Joshua liderou os israelitas. Enquanto Moisés levantou as mãos, os israelitas venceram. Mas quando ele abaixou as mãos, os amalequitas prevaleceram. Arão e Hur os apoiaram até o sol se pôr. Os israelitas tiveram uma grande vitória. Moisés se encontrou novamente com seu sogro e Ofrão no deserto. Eles vieram visitar Moisés e a esposa de Moisés. Ofrão deu a Moisés alguns ótimos conselhos. Ele disse que Moisés deve escolher juízes para resolver pequenas disputas e lidar apenas com assuntos importantes. Ele disse que Moisés deveria voltar a Deus em busca de ajuda. Então, os israelitas continuaram sua jornada. Os israelitas estavam em uma jornada incrível pelo deserto, enfrentando desafios e se maravilhando com o amor de Deus e o cuidado por eles. Depois de uma longa e árdua viagem pelo deserto, eles finalmente chegaram à base do Monte Sinai. Lá, Deus escolheu fazer um acordo especial com eles, concedendo a eles suas leis. Moisés escalou a montanha, e Deus falou com ele. Ele disse: imagine se os israelitas apenas manteriam o fim da barganha. Eles se tornaram um povo escolhido, um reino de sacerdotes e uma nação sagrada. Moisés compartilhou essas palavras com o povo, e todos os israelitas responderam com uma voz, dizendo: faremos o que diz o Senhor. Então, Deus disse a Moisés para preparar o povo para o grande evento, o que aconteceria em 3 dias. Eu vou para o Monte Sinai para conversar com eles pessoalmente. Os israelitas estavam se preparando para o 3º dia. Na 3ª manhã, houve trovões, raios e uma nuvem espessa cobrindo o topo da montanha. A trombeta soou, e todas as pessoas tremiam de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento até o pé da montanha. A montanha do Monte Sinai estava em chamas porque o Senhor desceu sobre ele. A fumaça se levantou como um forno, e toda a montanha tremeu violentamente. O som da trombeta ficou cada vez mais alto e 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 mais alto. Mais alto, cada vez mais alto. And louder 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 and mais alto e mais alto. E mais alto e mais alto e mais alto e mais. Alto e mais 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 alto. During louder and 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 on tablets of stone. God called the Israelites to worship only him so. Que ele seria o único Deus deles. Ele pediu que tivessem cuidado para não adorarem outros deuses ou criar ídolos do que está no céu, na terra, no fundo ou nas águas abaixo da terra. Ele lembrou que adorar ídolos e servi-los era estritamente proibido. Eles também foram convidados a ser respeitosos e gentis com o nome do Senhor. Uma das regras mais importantes era descansar e honrar o sábado. Os israelitas foram convidados a descansar e se dedicarem a este dia ao Senhor. Eles foram autorizados a trabalhar 6 dias, mas no 7º dia, foram convidados a descansar e honrar a Deus. O mandamento "não matarás" é sobre respeitar a vida e valorizar um ao outro. Isso nos lembra que a vida é preciosa e que devemos sempre tratar os outros com respeito. Da mesma forma, o mandamento "não cometerás adultério" protege a santidade do casamento e incentiva a fidelidade entre os cônjuges. O mandamento "você não deve roubar" nos lembra que é importante ser honesto e respeitoso com a propriedade de outras pessoas. Você não deve testemunhar nos diz que é essencial dizer a verdade e ser justo. Finalmente, você não deve cobiçar nos lembra que é bom nos contentar com o que temos e ser humilde. É importante considerar os outros e seus pertences. Somos incentivados a valorizar as coisas que nossos vizinhos têm, incluindo suas casas, seus entes queridos e suas propriedades. É natural sentir inveja às vezes, mas devemos lembrar de ser humilde e contente com o que temos. Esse mandamento nos lembra de ser gentil e de apreciar o que temos, juntamente com a orientação dos 10 mandamentos.
Deus deu a Moisés muitas outras leis sobre a vida diária, justiça e misericórdia. Ele também ensinou a Moisés sobre as festas e ritos que eles deveriam observar. Depois de descer da montanha, Moisés disse ao povo todas as leis e mandamentos que Deus lhe deu, e o povo concordou com o acordo. Moisés escreveu todas as palavras de "O Senhor foi tão gentil" e construiu um altar no pé da montanha no dia seguinte. Ele ofereceu sacrifícios e polvilhou o sangue ao povo, fazendo uma aliança entre Deus e os israelitas. Então, Deus chamou Moisés, Arão, Abiú e 70 anciãos de Israel para ir até a montanha. Lá, eles viram o Deus de Israel e, sob seus pés, era como uma laje de safira transparente, tão clara quanto o céu. Eles comeram e beberam depois de confirmar a aliança diante de Deus. Então Deus chamou Moisés de volta ao topo da montanha para dar a ele os comprimidos de pedra dos mandamentos. Moisés ficou na montanha por 40 dias e noites, recebendo instruções detalhadas de Deus sobre como os israelitas devem todos viver e adorar a Deus juntos. Deus deu aos israelitas sua lei sobre o Monte Sinai, e ele fez um relacionamento especial com eles e deu a eles orientação. Mas quando Moisés levou um tempo no Monte Sinai, o povo de Israel começou a se preocupar. Então eles vieram para Aro e pediram que ele os tornasse um novo que os levaria. E Arão concordou. Ele reuniu todos os ornamentos de ouro do povo e fez uma bela estátua de um bezerro de ouro. As pessoas ficaram muito felizes e celebradas ao adorar esse ídolo. Mas então, o Senhor viu o que estava acontecendo e disse a Moisés: "Desça rapidamente. Seu povo, a quem você trouxe do Egito, se afastou da maneira como eles se fizeram uma panturrilha derretida. Bezerro e adóralo." Moisés desceu da montanha, carregando 2 comprimidos de pedra dos mandamentos dados por Deus. Quando ele viu o bezerro de ouro e as pessoas dançando, sentiu seu coração afundar. Ele pegou a panturrilha, queimou no fogo, aterrou em pó, misturou-o com água e fez os israelitas beberem. E Moisés se voltou para Arão perguntou: "Por que você o fez cometer um pecado tão grande?" Arão respondeu: "O que as pessoas exigiram?" Moisés estava no portão do acampamento e disse: "Quem é para o Senhor? Eu." Todos os filhos da Líbia se reuniram ao seu redor. Moisés disse-lhes para passar pelo acampamento e punir aqueles que adoravam a panturrilha. No dia seguinte, 000 pessoas perderam tragicamente suas vidas. Em sua profunda preocupação com eles, Moisés subiu a montanha novamente para orar por eles e pedir a Deus que perdoe seus pecados. Deus disse a Moisés: "Vai e lidere o povo para onde eu lhe disse. Meu anjo irá antes de você, mas no dia da minha visita, eu os punirei por seus pecados." O Senhor ordenou a Moisés que esculpem novos comprimidos depois de quebrar os primeiros comprimidos. Moisés recebeu alguns conselhos de Deus. Deus fez uma nova promessa com Moisés e o povo de Israel. Ele prometeu levá-los à terra que prometera aos seus ancestrais. Ele também ordenou que eles mantenham seus mandamentos e não para adorar outros deuses. Moisés passou 40 dias e noites recebendo essas instruções. Moisés estava na montanha e, quando ele desceu, seu rosto brilhou com um olhar de conexão divina. As pessoas estavam um pouco com medo de se aproximar dele, então Moisés gentilmente colocou um véu em seu rosto. Ele deu aos israelitas todos os mandamentos e mandamentos do Senhor, e eles prometeram segui-los e servir apenas Deus. Por causa disso, Deus perdoou o povo por seus pecados e restaurou sua presença. Ele já havia perdoado os israelitas por seu pequeno acidente com o bezerro de ouro, e agora ele estava pronto para ajudá-los a construir o tabernáculo do santuário onde Deus habitaria entre seu povo. Então, Moisés reuniu todos os israelitas e compartilhou com eles as instruções do Senhor. He said, "The Lord has commanded us to build a sanctuary. Everyone who wants to, and we're so excited to share that we're building a tabernacle of the sanctuary. We're going to have a donation tabernacle, and we'd love your contributions. We're collecting silver, bronze, precious stones, fabrics, and leather. People are bringing their valuables and materials with great joy. Some are even donating their jewelry, and skilled craftsmen are bringing seus talentos." O Golden Lampstand, o altar para fumar e o altar para ofertas queimadas tiveram que ser feitas de acordo com as instruções precisas de Deus, e sabemos o quão difícil isso foi. Moisés nomeou Vezeli e Eliaba como os principais artesãos. Deus lhes concedeu sabedoria e habilidade para que eles pudessem ensinar aos outros e dirigir o trabalho. Eles fizeram coisas maravilhosas, fazendo ornamentos de ouro e cortando pedras preciosas, tecendo tecidos e costurando-os. Que processo bonito!
A estrutura consistia em várias partes, e no centro era o Santo dos Santos, o local onde a Arca da Aliança deveria ficar. A própria arca era feita de madeira acácia e coberta de ouro. Acima, havia 2 querubins dourados com asas estendidas e antes eram os 10 mandamentos, a haste de Arom e o vaso do maná. Ao lado do Santo dos Olís, havia o lugar sagrado, onde estavam localizados a lâmpada dourada, a mesa para o pão e o altar para fumar. Os padres eram baseados aqui e estavam ocupados todos os dias. Eles acenderam o cano da luz e ofereceram sacrifícios. O tabernáculo estava cercado por um pátio onde o altar do Santo dos Santos estava localizado. Os padres ofereceram e limparam a oferta queimada e a bacia de latão antes de entrar no santuário. Eles fizeram o tabernáculo e todos os seus acessórios com cuidado e habilidade para atender às instruções de Deus. Quando todo o trabalho foi concluído, Moisés examinou todas as partes do tabernáculo e feito. Ele garantiu que tudo fosse feito exatamente, de acordo com o plano de Deus. No primeiro dia do 2º mês depois de sair do Egito, Deus abençoou o povo por seu trabalho duro e devoção. Moisés ungiu o tabernáculo de Israel e todos os seus utensílios com óleo, iluminando-os para servir ao Senhor. Os padres, vestidos com suas roupas especiais, começaram seus serviços. Este foi um momento muito especial. Era um sinal de Deus de que a nuvem ficaria sobre o tabernáculo durante o dia e se transformava em uma bola ardente à noite. Quando a nuvem se levantou, os israelitas se moviam de seus. Coloque e siga-o. Quando a nuvem parou, eles acampavam e descansavam. Então o Senhor levou seu povo pelo deserto, protegendo e orientando-os. Depois que Moisés morreu, Deus escolheu Josué, como novo líder dos israelitas. Ele instruiu Josué a levar o povo à terra de Canaã, que ele havia prometido. Deus incentivará Joshua, dizendo: seja forte e corajoso, meu querido amigo. Estarei com vocês dois como estava com Moisés. Não tenha medo e não se desespere. Enquanto isso, Joshua começou a preparar o povo para a travessia do Rio Jordão. Ele e os olheiros exploraram a terra. Os olheiros ficaram com uma mulher chamada Raabe, que os escondeu do rei de Jericó e os ajudou a escapar porque ela acreditava no poder do Deus de Israel. Em gratidão, os batedores prometeram que, quando a cidade fosse levada, eles iriam, sua família seria poupada. Quando chegou a hora de atravessar o Jordão, Deus realizou um milagre. Os sacerdotes atravessaram o Mar Vermelho. Após a travessia, eles montaram 12 pedras para comemorar este evento. A primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Deus deu a Jesus instruções incomuns para o vinho. 7 dias seguidos, os soldados tiveram que ir ao Mar Vermelho. Os israelitas viajaram para o Mar Vermelho, onde encontraram uma série de desafios. No 7º dia, os padres sopraram a trombeta nos cadáveres, e as pessoas percorreram a cidade 7 vezes. As paredes de Jericó caíram e os israelitas capturaram a cidade. Após sua grande vitória em Jericó, os israelitas dedicaram todos os despojos da guerra a Deus. Eles foram para a cidade de inteligência artificial pela primeira vez, mas foram derrotados por causa do pecado de um de seus soldados, Achan, que pegou algumas propriedades proibidas de Jericó. A vitória na inteligência artificial foi o começo da grande conquista de Canaã. Joshua liderou o exército israelita de cidade em cidade, derrotando vários reis e seus exércitos. Ele usou táticas de ataque surpresa e alianças estratégicas. Uma dessas alianças foi com Gibeia Netofa, que gentilmente enganou os israelitas a assinar um tratado de paz. Um dos eventos mais surpreendentes foi a Batalha da Cidade Santa de Canaã em Havana, onde 5 reis se uniram contra os israelitas. Josué orou a Deus, e Deus fez o sol ficar parado o dia todo até que os israelitas derrotaram seus inimigos. Esse milagre ajudou os israelitas a conquistar uma vitória decisiva, e Joshua continuou a conquistar os territórios do sul e do norte. Enquanto enfrentavam cada desafio, encontraram novas forças. As promessas de Deus eram uma fonte constante de conforto, e sua fidelidade era evidente nas muitas vitórias de que desfrutavam. Após esses triunfos, a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Joshua instou gentilmente o povo a continuar confiando em Deus, a seguir sua orientação e lembrar os incríveis atos de bondade que ele lhes mostrará. Guiados pela liderança compassiva de Jesus, os israelitas se aventuraram na terra de Balaão, seus corações cheios de esperança e fé. Depois de ganharem a maior parte de Canaã, chegou a hora de dividir a terra entre as 12 tribos de Israel. Essa era uma tarefa importante, porque cada família precisava ter seu próprio terreno para que pudessem viver e prosperar. E Deus já estava mostrando a eles quais territórios cada tribo receberia.
Era importante dividir a terra de maneira justa, para que todos tivessem espaço e recursos suficientes. Então, antes de tudo, Joshua dividiu a terra localizada a leste do rio Jordão. Moisés já havia liderado a tribo de Reuben, Gade e metade da tribo de Manassés a um novo lar. Então, a tribo de Judá os recebeu de braços abertos e recebeu a maioria deles. As terras do sul eram um território fértil e rico. Efraim e a outra metade da tribo de Manassés receberam terras. Na parte central de Canaã, essas áreas eram conhecidas por suas colinas e vales férteis. As terras do norte foram divididas entre as tribos de Zebulun, Esher, Dan e outros. Cada tribo recebeu sua própria terra. O plano estava pronto, e todos estavam felizes. Mas restava uma coisa importante a fazer: encontre terras para os levitas. Eles não receberam sua própria terra, mas eram sacerdotes e serviram a Deus, então receberam cidades especiais entre todas as tribos de Israel. E isso não é tudo. Havia também cidades de refúgio onde alguém que acidentalmente matou alguém podia escapar. Essas cidades foram espalhadas por toda a terra para que alguém pudesse encontrar refúgio e um julgamento justo quando chegasse a hora. Joshua reuniu todos os israelitas na cidade de Shechem. Ele os lembrou de todas as coisas boas Deus havia feito por eles, como Deus os tirou do Egito e os ajudou a conquistar Canaã. Joshua pediu ao povo que permanecesse fiel a Deus e seguisse seus mandamentos. Todos os israelitas concordaram e fizeram uma nova promessa a Deus. Joshua viveu uma vida longa e morreu aos 110 anos. Ele foi enterrado em sua terra na região montanhosa de Efraim. Os israelitas conseguiram continuar vivendo na terra que Deus havia prometido a seus ancestrais porque se lembravam de suas obrigações e fé. Isso marcou o fim da era da conquista e o início de um novo capítulo na história da vida na terra de Canaã. Lá, eles foram capazes de construir suas casas, criar seus filhos e honrar a Deus, que estava com eles a cada passo do caminho. Após a morte de Josué, os israelitas viviam na terra de Canaã, mas não tinham um único líder. Durante esse período, conhecido como período dos juízes, o povo de Israel passou por momentos difíceis. Eles tiveram que lidar com ciclos de descrença em Deus e punição. É de partir o coração pensar que eles se esqueceram de Deus e começaram a adorar ídolos e falsos deuses de outros países. Isso levou à opressão de seus inimigos. Mas mesmo em seus momentos mais sombrios, eles nunca perderam a esperança. Eles gritaram a Deus por ajuda, e ele enviou um juiz para liderá-los e salvá-los de seus inimigos. Esses juízes foram escolhidos por Deus e receberam habilidades e sabedoria especiais para orientar o povo. Um dos primeiros juízes foi Gideon, que estava lá quando os israelitas começaram a ser oprimidos pelos midianitas. Deus parecia a Gideon e disse a ele que seria o salvador de Israel. Embora Gideon tenha duvidado inicialmente, ele reuniu um pequeno exército e, com a ajuda de Deus, venceu, liberando o povo. Outro juiz famoso, Débora, é a única mulher entre os juízes, era pessoas incríveis. Eles eram profetas e líderes sábios. Eles ajudaram os israelitas a derrotar o rei cananeita, Iavim. Após essa vitória, as pessoas desfrutaram de paz por 40 anos. Sâmson era outro juiz famoso. Ele tinha um poder incrível que Deus lhe deu. Sâmson lutou contra os filisteus, que oprimiam as pessoas, apesar de seus erros e fraquezas. Sâmson cumpriu sua missão e infligiu sérias derrotas aos filisteus, libertando Israel. Mas após cada vitória e período de paz, os israelitas foram mais uma vez distraídos por coisas mundanas e voltaram aos velhos hábitos. Isso aconteceu sempre que Deus permitia que seus inimigos os maltratassem, para que eles pudessem reconhecer seus erros e voltar para Ele. Esse ciclo se repetiu muitas vezes durante o período de juízes. Eventualmente, o último juiz, Samuel, era um profeta e líder espiritual que orientou o povo a entender a importância de ter um governante. Os israelitas pediram a Deus que lhes desse um rei, e isso marcou o início de uma nova era em sua história. A história de Israel, que chamamos de período dos juízes, foi um momento de julgamentos e lições para os israelitas. Eles aprenderam a importância da lealdade a Deus e a necessidade de encontrar o caminho de volta a Deus depois de cometer erros. Samuel, o último e talvez o mais importante dos juízes, teve uma história notável. Começa com sua mãe, Ana. Ana era uma mulher que desejava ter filhos, mas por muito tempo, ela não tinha nenhum. Ana era uma mulher muito dedicada que orava a Deus com frequência. Ela tinha um menino lindo, Samuel, e prometeu a Deus que, se ele a abençoasse com um filho, ela o dedicaria a servi-lo. Deus ouviu suas orações gentis, e então Ana teve um filho a quem chamou de Samuel. Quando Samuel cresceu,
ela o trouxe para o templo e o deu para ser criado pelo gentil sacerdote, Elijah, para que ele pudesse servir a Deus. Samuel cresceu no templo e já era muito dedicado a Deus. Um dia, Samuel se perguntou como foi chamado Eli, mas quando isso foi repetido várias vezes, Eli percebeu que era o Senhor falando ao garoto. Ele aconselhou Samuel a responder a Deus. Então Samuel fez, e Deus começou a falar com ele, revelando que, ao longo dos anos, Samuel havia se tornado um líder sábio e respeitado. Ele julgou os israelitas de maneira justa e os ensinou a seguir os mandamentos de Deus. Mas, apesar de seus esforços, o povo começou a exigir um rei como as outras nações. Samuel ficou chateado porque sabia que Deus era seu verdadeiro rei. No entanto, Deus disse a Samuel para cumprir o pedido do povo. Mas ele os avisou gentilmente que os reis às vezes podem ser injustos e exigir muito das pessoas. Samuel obedeceu a Deus e ungiu Saul como rei, tornando-o o primeiro rei de Israel. No começo, Saul era alto e bonito, e ele era humilde e obediente a Deus. Mas com o tempo, seu coração endureceu, e ele começou a fazer as coisas do seu jeito, ignorando o mandamento de Deus. Deus ficou desiludido com Saul e disse a ele que escolheria um novo rei que seria leal a ele. Assim começou a história de Davi, que em um momento emocionante, Samuel foi ungido em segredo para se tornar o próximo rei de Israel, mas isso é uma história para outra época. Samuel continuou a servir o povo e Deus com dedicação inabalável até sua morte. Ele foi o último juiz de Israel e desempenhou um papel crucial na transição da era dos juízes para a era dos reis. O povo sempre se lembrava dele como um líder sábio e justo que lhes ensinou lealdade a Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel, e seu reinado começou com grande promessa. Ele imediatamente conquistou o coração do povo quando Samuel, o último juiz, o escolheu para ser rei, e a princípio, tudo parecia perfeito. Mas com o tempo, aprendemos que ser o rei de Israel é uma grande responsabilidade. Vimos que Saul fez um ótimo trabalho. Ele era obediente a Deus e Samuel. Ele ganhou várias batalhas importantes, defendendo Israel de inimigos como os amonitas e os filisteus. Ele era um guerreiro corajoso, e o povo se regozijou em suas vitórias. Mas gradualmente, seu coração começou a endurecer e ele começou a ignorar as instruções de Deus. O primeiro erro real de Saul foi quando ele fez um sacrifício a Deus por conta própria, em vez de esperar por Samuel, como lhe disseram. Samuel estava realmente chateado e disse que Saul estava procurando alguém para se tornar rei que o obedeceria. Mas Saul continuou governando, e seus erros pioraram. Uma das piores coisas que ele fez foi quando não seguiu as ordens de Samuel para destruir todos os amalequitas e mantiver os melhores animais. Quando Samuel descobriu, ele disse que Saul o rejeitou como rei. O reino estava prestes a ser entregue a outra pessoa. Essa pessoa era um jovem pastor chamado David. Davi tinha um coração gentil e obediente, que Deus havia notado. Saul levou David para o seu palácio, e David o ajudou tocando a harpa. Mas o Golias, inimigo de Saul, ficou com ciúmes de Davi. Saul tentou matar David várias vezes. David teve que fugir e se esconder no deserto. Mesmo que ele ainda tenha visto Saul como rei escolhido de Deus e nunca tentou machucá-lo, Saul continuou a fazer guerras com os inimigos de Israel, fizeram com que seu reinado se tornasse cada vez mais caótico. No final, a batalha com os filisteus no Monte Gilboa foi triste para Saul e seus filhos, incluindo seu amado filho Jonatã. Era um fim trágico do reinado de Saul, que começou com perdas tão grandes. A morte de Saul marcou o fim do primeiro capítulo na história dos reis de Israel. Sua vida mostrou a importância de ser obediente a Deus e seguir suas instruções. Saul teve todas as oportunidades de ser um grande rei, e é triste pensar em sua vida tão curta. Infelizmente, a desobediência e a inveja de King levaram à sua queda. Mas os israelitas estavam esperando pacientemente por um novo rei, David, que se tornaria um dos maiores. Deus ungiu Davi, escolhendo por seu coração puro e obediência. David foi ousado e corajoso, especialmente evidente em sua famosa batalha com o gigante Golias. A história de Golias começou quando os filisteus ameaçaram Israel mais uma vez. Eles colocaram seu campeão, um gigante chamado Goliat, que saiu nu. Todos os dias, David enfrentava bravamente o desafio de lutar contra Golias, um oponente formidável. Golias era notavelmente grande e forte, e nenhum dos soldados de Saul queria enfrentá-lo. Um dia, David, sentindo um senso de conexão com seus irmãos mais velhos, veio ao campo de batalha para visitá-los. Ele ficou profundamente emocionado com o medo e a incerteza entre os israelitas e declarou sua prontidão para lutar.
Saul, ouvindo a determinação de David, permitiu que ele enfrentasse o desafio. Embora Davi ainda hesitasse, ele se aproximou de Golias com coragem e declarou sua intenção de enfrentá-lo. O nome do Senhor Deus de Israel. Quando Liat se moveu contra David, ele jogou uma pedra de uma funda, e a pedra atingiu Liat na testa, matando no local. Foi uma vitória difícil, e as pessoas o respeitavam por isso. Mas desde então, ele foi morto. A vida era complicada pela inveja e ódio do rei Saul. Davi teve que fugir e se esconder para escapar da perseguição de Saul. Quando Saul morreu em batalha com os filisteus, o povo de Israel reconheceu Davi como seu rei. Primeiro, ele era Cá, de Hebrom, onde ele foi ungido rei de Judá. Após vários anos de guerra civil, o último herdeiro de Saul, David, foi reconhecido como rei de todos os Israel. O povo e Davi fizeram de Jerusalém a capital de seu reino e trouxeram a Arca da Aliança para lá. O reinado de Davi foi marcado por muitas vitórias sobre os inimigos de Israel, o que fortaleceu sua posição como rei. Ele expandiu as fronteiras de seu reino, criou um exército forte e estabeleceu boas leis. Ele também teria uma fé profunda em Deus, e teria escrito sobre isso de uma maneira que aquecesse o coração dos leitores. Muitos salmos expressam seus sentimentos e pensamentos. Mas a vida de David não ficou sem seus desafios. Uma das decisões mais difíceis que ele enfrentou foi levar a esposa de Uria, Batseba, enviando Uria para a batalha, onde tristemente perdeu a vida. Para isso, Deus puniu Davi. O nome são muitos tons, e Davi sempre se arrependendo sinceramente e buscou perdão de Deus. David governou Israel por 40 anos, e seu reinado se tornou um símbolo da Era de Ouro na história de Israel. Em seu leito de morte, Davi, o amado rei de Israel, confiou amorosamente o reino a seu filho, Salomão. Com profunda devoção, Salomão continuou o trabalho de seu pai, construindo um magnífico templo em Jerusalém, um testemunho de seu compromisso compartilhado com Deus e a justiça. A vida de Davi, com todos os seus desafios e alegrias, serve como um exemplo brilhante de lealdade a Deus e a busca da justiça. Após a morte de David, Salomão, filho de David, assumiu o trono como rei de Israel. Apesar de sua juventude e inexperiência, Salomão percebeu a imensa responsabilidade de liderar uma nação tão grande. Uma noite, Deus em um sonho, o Senhor parecia a Salomão e se ofereceu para cumprir qualquer um de seus desejos. Como Salomão percebeu que precisava de sabedoria, ele pediu a Deus a capacidade de julgar o povo de maneira justa. Deus ficou satisfeito com o pedido de Salomão e lhe deu não apenas sabedoria, mas também riqueza e uma vida longa. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou rapidamente por toda a terra. Pessoas de diferentes países vieram ouvir suas sábias palavras e ver seu magnífico reino. A maior conquista de Salomão foi a construção do templo. Davi sonhava em construir este templo, e Deus confiou essa tarefa a Salomão. Com grande entusiasmo, Salomão começou a trabalhar. Ele fez um contrato com o rei de Tire, que forneceu árvores de cedro e cipreste para a construção. As pessoas trabalhavam dia e noite para construir o templo de Salomão. Com a ajuda dos melhores arquitetos e artesãos, eles construíram uma estrutura magnífica. Demorou 7 anos para construir este belo templo, e tornou-se uma maravilha do mundo. No interior, você encontrará paredes cobertas de ouro puro, figuras esculpidas de anjos e portas lindamente decoradas. No centro, você verá o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança foi mantida. Salomão convidou todos os israelitas para uma grande celebração para homenagear a consagração do templo. Durante a cerimônia, ele ofereceu uma oração a Deus, pedindo sua bênção. O templo levantou-se, e Deus ouviu sua oração e encheu o templo com a nuvem de sua presença. Além do templo, Salomão construiu muitos outros. Ele também desenvolveu acordos comerciais e de paz com os países vizinhos, o que levou à prosperidade e riqueza de Israel. Salomão era conhecido não apenas como um grande construtor, mas também como um juiz sábio. Certa vez, houve uma disputa sobre o bebê, e ambos alegavam ser sua mãe. Em um momento de compaixão, Salomão propôs cortar o bebê ao meio e dar metade para cada um deles. Quando a verdadeira mãe viu isso, ela imediatamente concordou em dar a criança a outra mulher se ele permanecesse vivo. Pobre Salomão! Ele imediatamente percebeu quem era a verdadeira mãe e cometeu erros. Ele levou muitos ceifeiros de diferentes nações, e alguns deles trouxeram seus deuses para Israel. Gradualmente, Salomão começou a adorar esses deuses, que o Deus de Israel não gostava. Deus alertou Salomão que depois disso, seu reino após a morte de Salomão, seu reino foi dividido.
Ele governou Israel por 40 anos, e seu reinado foi um ótimo momento para o seu povo. Também ensinou a eles a importância da lealdade a Deus. Após a morte de Salomão, seu filho Reoboão se tornou rei. O reino foi de fato dividido, assim como Deus havia previsto, mas o nome do reino não é o mesmo. Salomão permaneceu na história como um símbolo de sabedoria e grandeza, e seu templo se tornou o centro espiritual de Israel por muitas gerações. Inquisitivo como eles veem. Ela ouvirá falar do grande rei Salomão de Israel, e as pessoas disseram que sua sabedoria e riqueza eram incomparáveis. A rainha de Sheba decidiu ver por si mesma e partiu em uma longa jornada para conheça a rainha Sheba. Quando chegou a Jerusalém, ela foi recebida com grande honra. Uma enorme caravana de camelôs carregados com ouro, pedras preciosas e cominho a acompanhou. Ela foi recebida por Salomão, que a convidou para seu magnífico palácio. Ela ficou impressionada com tudo isso. Quando chegou ao palácio, ficou impressionada com todo o ouro e joias. As paredes e tetos estavam cobertos com belas esculturas e pinturas. A rainha de Sheba foi recebida com grande honra quando ela veio a Jerusalém. Ela ficou particularmente impressionada com a sabedoria de Salomão. Ela fez muitas perguntas difíceis para testar seu conhecimento e sabedoria. Ela ficou surpresa que Salomão respondeu a todas as suas perguntas facilmente e sem confusão. Ele falou sobre ciência, natureza, relações humanas e até os mistérios do universo. Toda sua palavra estava cheia de entendimento, e a rainha de Sheba não foi exceção. Ela ficou impressionada com a maneira como Salomão governou seu reino. Ela viu como ele resolveu disputas, julgou de maneira justa e cuidou de seu povo. Ela ficou impressionada não apenas por sua sabedoria, mas também pela maneira como ele conseguiu sua riqueza e recursos. Depois de alguns dias em Jerusalém, a rainha de Sheba confessou a Salomão que tudo o que ela ouvirá sobre ele, e tudo era verdade. Ela disse, suas palavras e ações superaram tudo o que ouvi. Ela abençoou seu povo e seus servos, dizendo, bem-aventurados o seu povo e seus servos que sempre podem ouvir sua sabedoria. A rainha Sheba deu a Salomão todas as pedras de ouro e preciosas que ela trouxeu. Salomão foi tão gentil e generoso com seus presentes. Ele deu a ela muitas especiarias valiosas e depois a enviou para casa com mais de um presente. As pessoas ainda contam histórias sobre a rainha de Sheba e Salomão hoje. Eles dizem que seu encontro com o grande rei de Israel foi uma lenda passada de geração em geração. Esta história mostra o quão importante é lutar pela sabedoria e conhecimento. Por causa disso, Salomão se tornou não apenas um grande rei, mas também uma fonte de inspiração para o povo de Israel. Seu reino estava prestes a passar por grandes mudanças. Salomão era um governante muito sábio, mas nos últimos anos de seu reinado. Após sua morte, o povo começou a se sentir um pouco instável. Eles estavam se sentindo um pouco pesados com os impostos e o difícil trabalho em projetos de construção do Estado. Ravon, filho de Salomão, pegou o trono. Ele não tinha a mesma sabedoria e experiência que seu pai, mas o povo de Israel, especialmente as tribos do norte, esperava que o novo rei fosse mais misericordioso e reduzisse os impostos e o trabalho obrigatório. Rav decidiu consultar seus consultores, os consultores seniores que haviam servido até Salomão. Eles sugeriram que ele mostrasse sabedoria porque ajudaria a conquistar a confiança das pessoas. O povo de Israel confiava muito em Rav, e ele foi aconselhado por alguns jovens consultores a mostrar sua força. Rav decidiu seguir este conselho e respondeu fortemente ao povo. Música, meu pai puniu você com o chicote. Vou puni-lo com escorpiões. Isso causou indignação entre os israelitas. Como resultado, as 10 tribos do norte de Israel se recusaram a reconhecer Rav como seu rei e escolheram outra pessoa. O líder Jeroboão era um ex-criado do rei Salomão. Ele já havia fugido para o Egito porque tinha medo de ser punido. É assim que o reino de Israel foi dividido em 2 partes. O reino de Judá estava centrado em Jerusalém. Quando Reoboão se tornou rei de Israel, ele decidiu fortalecer seu poder. Ele temia que as pessoas que continuassem a ir a Jerusalém para adorar no templo pudessem apoiá-lo novamente. Então, ele montou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e disse ao povo, esses são seus deuses, Israel, que saiu da terra do Egito. Houve um tempo em que as pessoas começaram a adorar ídolos, e uma briga entre os 2 reinos durou muitos anos. Israel e Judá estavam frequentemente em guerra entre si, e isso levou a muito sofrimento e calamidade para ambos os povos. A divisão do reino enfraqueceu o povo de Israel e os tornou vulneráveis a inimigos externos.
Então, a história de Israel depois de Salomão se tornou uma lição de administração do reino que Davi e Salomão construíram. Foi ótimo, mas infelizmente foi destruído por erros e crueldade. Isso levou a muitos anos de conflito e sofrimento para o povo. Depois que o reino foi dividido em Israel e Judá, a história dos dois reinos estava cheia de altos e baixos, com períodos de lealdade e tempos de se afastar de Deus. Em Israel, o norte do reino de Israel começou com o rei Jerome, que fez uma peregrinação a Jerusalém. Este foi o primeiro passo em uma jornada que levou à idolatria, que se tornou um desafio recorrente em Israel. Cada novo rei seguiu o exemplo de Jó, Ama, e continuou a adorar ídolos e se desviou de Deus. Um dos reis era Acabe, que se casou com Jezabel, filha de. O rei de Sidom era uma pessoa maravilhosa que trouxe o culto a Baal com ele. Aabe e Jezebel eram um casal dedicado que espalhou essa adoração por Israel. No entanto, naquela época, havia um profeta gentil chamado Elijah que lutou contra a idolatria. Ele desafiou os profetas de Baal no Monte Cormil, e Deus mostrou seu poder enviando fogo do céu para. Elijah preparou um sacrifício, e o povo reconheceu que o Senhor era o Deus verdadeiro. As mudanças foram temporárias na Judéia, o Reino do Sul. A situação era um pouco melhor lá, com alguns dos reis permanecendo leais a Deus e tentando seguir seus mandamentos. Um desses reis foi Ezequias, que realizou reformas religiosas. Ezequias foi um grande rei que fez duas coisas incríveis. Primeiro, ele destruiu ídolos e restaurou o culto ao Senhor no templo. Segundo, ele orou a Deus e recebeu cura milagrosa. Depois, houve Josia, outro proeminente rei de Judá. Ele descobriu o livro da lei no templo e ficou profundamente chocado ao saber até que ponto as pessoas se afastaram dos mandamentos de Deus. Por causa disso, Oséias iniciaram reformas maciças, destruindo ídolos e restaurando a verdadeira lei ao templo. A primeira adoração a Deus sob ele foi celebrada desde a época dos juízes. Mas nem todos os reis de Judá eram fiéis a Deus. Alguns, como Manassés, levaram o povo à idolatria ainda maior e pecado. Manassés até sacrificou seu filho com ídolos. Esses pecados levaram a Deus a decidir. Parece que Judá foi punido como Israel era. Depois de um tempo, Israel e Judá tiveram dificuldade em manter os mandamentos. O povo de Israel e Judá foi capturado pelos assírios. Os profetas eram muito importantes neste momento. Eles eram como mensageiros de Deus. O povo da terra foi retirado e, mais tarde, o templo de Jerusalém foi destruído. Esses eventos mostraram que, quando nos afastamos dos caminhos de Deus, isso pode levar a desgosto e sofrimento. Mas mesmo durante esses tempos, Deus continuou a amar seu povo. Ele enviou profetas para chamá-los para se arrepender e voltar à fidelidade. Entre os muitos profetas, duas figuras se destacam. Elias e Elisha foram dois dos profetas mais importantes de Israel durante o tempo do rei Aabe e sua esposa Jezabel. Eles eram muito poderosos e influentes. Eles trabalharam duro para ajudar a criar o Estado judeu. Israel, 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 Israel. Israel, 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 Israel. Israel, 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 Israel. Israel, 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 Israel no Mount Cormel. O povo esperava que seus deuses enviassem um pouco de fogo ao altar.
Os profetas de Baal oraram o dia todo, mas nada aconteceu. Então, quando Elias orou, Deus enviou fogo do céu que queimou o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água ao redor do altar. Esse sinal incrível mostrou ao povo que o Senhor era o Deus verdadeiro. Depois disso, Elijah estava em uma missão e continuou. Ele trabalhou milagres e previu uma seca que durou 3 anos. Então, ele orou para que a chuva voltasse. Mas isso não é tudo. Elijah se levantou contra reis e ídolos. Ele também cuidava dos pobres e dos necessitados. Por exemplo, ele ajudou uma viúva de Zarefat que não tinha comida. Seus suprimentos continuaram até o fim, e isso é algo em que acreditar. Eliseu foi o discípulo e sucessor dedicado de Elijah. Quando chegou a hora, Elijah foi levado ao céu por um turbilhão em uma carruagem de fogo, e Eliseu assumiu seu manto e poder. Eliseu realizou muitos milagres, confirmando sua missão divina. Ele separou as águas do Jordão para permitir que as pessoas passem e curou as águas de Jericó. A ressurreição de Eliseu do filho de uma mulher é um dos seus milagres mais famosos. Ele viajava com frequência, e uma mulher gentil lhe ofereceu uma cama para a noite em gratidão. Eliseu previu o nascimento de um filho para ela, apesar de ser estéril. Mais tarde, a criança morreu e Eliseu levantou a seu pedido. Eliseu também curou as forças armadas sírias. O comandante Naaman, da Rancenias e Naaman, chegou a Eliseu, esperando a cura. Eliseu o enviou para mergulhar no rio Jordão 7 vezes. A princípio, Naaman ficou desapontado com uma decisão tão simples, mas depois de ouvir, ele foi curado e reconheceu o poder do Deus de Israel. Os profetas não apenas realizaram milagres e previram o futuro, mas também eram os líderes morais e espirituais do povo. Eles gentilmente pediram arrependimento e retorno a Deus. Eles eram a voz de Deus em tempos de problemas. Muitos outros profetas também desempenharam papéis importantes na história de Israel e Judeia. Esaías, Jeremias, Amós, Oséias e outros profetas transmitiram as mensagens de justiça de Deus. Em sua misericórdia e fé, eles estavam lá para o povo, ajudando-os a entender a vontade de Deus e permanecer forte em sua fé, mesmo durante os momentos mais difíceis. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar o seu caminho e mostrar a melhor maneira de viver sua vida. Suas vidas e mensagens são um ótimo exemplo do que deveríamos estar fazendo, e ainda aprendemos com elas hoje. Quando a Judéia foi governada pelo rei Joaquim, o país começou a ter alguns grandes problemas. A Babilônia, um forte império liderado pelo rei Nabucodonosor, tornou-se cada vez mais agressivo. Joaquim tentou resistir à Babilônia, mas isso piorou as coisas. Em 597 AC, Nabucodonosor veio com um exército e capturou. Jerusalém viu a captura do rei Joaquim e alguns dos nobres, junto com os tesouros do templo do Senhor. Um novo rei, Zedequia, foi colocado no trono, mas seu reinado era curto. Logo, Nabucodonosor voltou a Jerusalém, desta vez com a intenção de conquistar completamente a cidade. Oni foi derrubado e levado. Em seu lugar, Nabucodonosor colocou Zedeia, esperando que ele fosse mais poderoso. Os babilônios voltaram a Jerusalém, e as pessoas ouvem uma situação muito difícil. Eles não tinham o suficiente para comer, e muitas pessoas estavam doentes. Depois de um tempo, os babilônios romperam as paredes da cidade, e Jerusalém estava em perigo. O rei Nabucodonosor decidiu que a cidade, o templo e as casas e palácios do povo de lá deveriam ser destruídos. É realmente comovente pensar em tudo o que já foi um símbolo da grandeza de Jerusalém sendo destruída. O pobre Chiquia tentou escapar, mas infelizmente ele foi pego. Nabucodonosor era realmente rigoroso, e ele puniu Shimia na frente de seus filhos. Então, para piorar a situação, ele o cegou e o enviou em cativeiro na Babilônia. É triste pensar, mas a população restante da Judéia também foi levada em cativeiro. Foi uma época em que muitos judeus foram forçados a viver longe de sua terra natal. Eles se estabeleceram na Babilônia, onde receberam o direito de viver. As pessoas passaram cerca de 70 anos em cativeiro. Foi um momento de desafios, mas também um tempo de crescimento e aprendizado. Eles tentaram se adaptar à sua nova vida, mantendo sua fé e tradições vivas em uma cultura que era nova para eles. Profetas como Jeremias e Ezequiel os encorajaram, dizendo que Deus não se preocuparia com eles, e não pensou no dia em que eles voltam à sua terra. Essas promessas mantiveram seu ânimo e os ajudaram a passar pelos anos difíceis de cativeiro. O cativeiro babilônico foi um grande momento na história de Israel, e mudou suas vidas para sempre.
Mostrou às pessoas que, mesmo quando as coisas são difíceis, é importante continuar. Eles colocam seus corações no fortalecimento de sua fé e preservando sua identidade. Eles estavam se preparando para o dia em que podiam voltar para casa e restaurar suas terras e patrimônio. Quando Judá foi levado em cativeiro na Babilônia, o povo de Israel estava em uma situação difícil. Eles estavam longe de sua terra natal e do templo do Senhor, seu centro espiritual. Naquela época, os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel eram realmente importantes para ajudar as pessoas a permanecerem esperançosas. Jeremias, também conhecido como o profeta que chorava, permaneceu na Judéia, embora muitos tenham sido levados em cativeiro. Ele previu a queda de Jerusalém e tentou avisar os reis e as pessoas sobre o castigo vindouro se não se voltassem para Deus. Jeremias escreveu cartas às pessoas que foram capturadas, incentivando-as a serem fortes e a fazer um lar na Babilônia, porque Deus tinha um plano para eles. Ele disse que Deus nunca os esqueceria e que estaria com eles por 7 anos. Suas mensagens estavam cheias de dor e tristeza, mas também estavam cheias de esperança e confiança à misericórdia de Deus. Ezequias foi uma das pessoas que foram levadas embora e ajudou Jeremias ao passar. As mensagens de Deus estavam em todo lugar. Algumas pessoas viram ossos secos e pensaram que isso significava que a terra de Israel seria renascido. Ezequiel também previu a mesma coisa. Daniel era outro profeta importante. Ele era jovem quando foi levado para a Babilônia, mas rapidamente se levantou para altas posições na corte dos babilônios porque era muito sábio e leal a Deus. Kings Daniel era um jovem que havia sido enviado para a Babilônia. Isso colocou sua vida em risco, mas ele permaneceu fiel à sua fé. Por exemplo, ele se recusou a parar de orar a Deus, apesar do decreto do rei. Ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus o salvou milagrosamente. Isso fortaleceu a fé de muitos. Daniel também é Jeremias. Ezequiel e Daniel são famosos por sua capacidade de interpretar os sonhos dos reis e profecias sobre o futuro que foram mostrados ao povo de Israel. Em tempos difíceis, esses profetas ajudaram o povo a manter sua fé e esperança. Eles ensinaram que, mesmo em cativeiro, Deus permanece com eles, e seu sofrimento não será eterno. Seus exemplos e mensagens inspiraram as pessoas a serem fiéis a Deus e as ajudaram a cuidar uma da outra. Depois de muitos anos no cativeiro babilônico, Deus cumpriu sua promessa e devolveu o povo de Israel à sua terra natal. Este evento foi um momento importante na história de Israel e um símbolo de esperança e fé. Tudo começou quando o grande rei persa Cyrus, o Grande, era um governante muito gentil. Em 538 AC, ele tomou uma decisão muito generosa. Ele permitiu que as pessoas que haviam sido capturadas voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Zorova, Velentro e o templo foram o primeiro grupo a retornar. Eles foram destruídos, mas não perderam a fé. Fé em Deus e confiança no futuro. Zoro, Favi e o sumo sacerdote Jesus começaram a se levantar. A próxima figura importante nesta história é Esdra, o padre e professor da lei. Esdra veio a Jerusalém com outro grupo de imigrantes e trouxe consigo os pergaminhos da lei. Ele dedicou sua vida a ver com trazer de volta o lado espiritual das coisas para as pessoas. Esdra era como mentor, ensinando as pessoas a lei de Deus e ajudando-as a se reconectar com sua fé. Ele também se certificou de que eles tinham as ferramentas certas para viver com esses princípios e os guiaram ao fazê-lo. A lei de Deus e do Neemias foi capaz de voltar para casa e ajudar seu povo porque o Artaxerxes era muito gentil e lhe deu permissão. Ele também o ajudou financeiramente. Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele viu que as paredes da cidade foram destruídas e as pessoas viviam com medo constante de seus inimigos. Ele era tão apaixonado por ajudar seu povo que organizou uma campanha. Apesar de inúmeras ameaças e ataques, as pessoas sob liderança de Neemias, dedicaram-se de todo o coração a consertar as paredes e portões da cidade. Ele também fez grandes mudanças para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor e viver mais de maneira justa. Ele levou as pessoas a começarem a seguir o sábado e outras regras novamente, e ele se levantou contra a corrupção e a injustiça. Quando Jerusalém foi retornada ao povo depois de ser assumido, tornou-se um símbolo de esperança e nova vida para os israelitas. Embora eles enfrentassem muitos desafios, seus tempos difíceis ensinaram a eles que, se você tiver fé em Deus, poderá passar por qualquer coisa. A história deles continua a inspirar as pessoas, mostrando-lhes a importância de ter fé, trabalhar juntos e não desistir, mesmo quando as coisas são difíceis.